Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu vou falar sobre o AUS, o ajuste de status para quem vem para os Estados Unidos com o visto de noiva, né, que é o visto K1, e precisa aplicar ele para poder dar entrada à sua residência permanente legal aqui nos Estados Unidos. Então fica ligado aqui nesse vídeo porque ele vai ser muito útil, com muitas informações super interessantes e importantes para que você também possa conseguir dar entrada nesses processos, né, nesses documentos de forma mais assertiva. Então nesse vídeo eu vou te contar todos os documentos necessários para dar entrada neste ajuste de status, como também vou compartilhar a minha timeline e quando foi que eu finalmente recebi o meu Green Card, né, o famoso e mais temido Green Card. Então, para começar, eu vou explicar melhor o que é o AUS, né, que é o ajuste de status. Quando a pessoa vem com o visto K1, ela tem um prazo determinado para poder realizar o casamento e ter o seu status de visto K1. Após o casamento, ela tem que dar entrada num Green Card, né, que é a mudança de status e se tornar residente permanente legal aqui nos Estados Unidos. E como que foi comigo? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em abril de 2023, casei em maio e dei entrada no status, né, no ajuste de status em junho. Porém, eu já, antes de dar entrada mesmo, de pegar os documentos e começar a preencher para enviar, eu já vinha estudando, né? Então, eu já tinha estudado quais os documentos necessários, o tempo de processamento, o que pode ser preciso para que não tenha RFE, tudo, né? Eu fui dando estudado, fui colhendo todas as informações necessárias para quando eu fosse dar entrada mesmo, que foi o que aconteceu em junho, eu já teria tudo bem redondinho, sem ponta solta, para poder enviar da melhor forma possível, né? E assim eu fiz. Então, quando eu dei entrada, eu já tava com todas as informações, tudo necessário, todos os documentos bonitinho, arrumadinhos, para poder facilitar o meu envio. E aí, quais são esses documentos? Sem muitas delongas, vamos lá para a parte mais burocrática. Bom, eu já adianto que o ajuste de status, ele tem 3 processos em um. Ele tem o Advance Parole, que é a permissão de viagem, o Work Permit, que é a permissão de trabalho, e o próprio Green Card. Quando você vai encaminhar os seus documentos, você vai enviar para os 3. É o que eu indico. Por quê? Porque o Green Card, ele é o mais complexo. Porém, se você enviar os documentos para permissão de trabalho, permissão de viagem, eles podem lhe liberar, né? Eles podem lhe dar autorização já para essas duas opções, né? Para essas duas coisas, você vai poder viajar e trabalhar de forma legal. E eles podem demorar um pouco mais para enviar o documento mesmo do Green Card. Mas você tendo essa permissão para trabalhar e para viajar, tá tudo bem. Você pode fazer isso enquanto o seu Green Card não chega. Então, eu aconselho, quando você for enviar fizer o ajuste de status, já envie os documentos para essas 3 opções. E aí, eu vou te citar aqui quais são os documentos de cada processo, né? Para que facilite na hora que você estiver separando seus documentos para ajuste de status. Vamos começar com os documentos para autorização de viagem e autorização de trabalho, certo? Os documentos para eles são basicamente os mesmos. Só vai ter um formulário que vai ser diferenciado e aí eu vou explicar qual que é. Vou pegar minha pesca porque eu não vou conseguir decorar tudo, quais são todos os documentos. Então, vou trazer aqui para facilitar. Os documentos para permissão de trabalho. O formulário I-765, 2 fotos estilo passaporte anexada aos formulários, cópia simples da certidão de casamento, cópia simples da certidão de nascimento e tradução, cópia da página biográfica do passaporte, cópia do formulário de vacinas, que o médico no Brasil lhe forneceu em inglês. Então, aquele documento que você recebeu no início lá do visto, quando você foi para a entrevista e tudo, que o médico mandou o documento da vacina, é esse documento mesmo. Cópia da página do visto, cópia do formulário I-94, cópia do NO2, formulário G1145 e uma cover letter com todas as informações do conteúdo que tem dentro desse processo, com o seu nome, seu endereço, assinada e datada por você. E aí, esses são os documentos para permissão de trabalho. Para a permissão de viagem, que é o Advance Parole, todos esses documentos, porém, você vai substituir o formulário I-765 pelo formulário I-131. Então,
São todos os mesmos documentos, mudando somente o primeiro formulário que foi citado, né? Então, o formulário para permissão de trabalho é o I-765 e o formulário para viagem é o I-131. Já para o Green Card, os documentos são um pouco maiores e aí isso requer um pouco mais de atenção. São eles: o pagamento da taxa de $1.225, o formulário I-485, a cópia da página biográfica do seu passaporte, a cópia da página do visto, cópia do NO2, cópia do I-94, cópia do formulário de vacinas que o médico no Brasil lhe forneceu em inglês, cópia simples da certidão de casamento, cópia simples da sua certidão de nascimento, mais tradução anexada. A tradução, ela não precisa ser juramentada. Então, você mesmo pode fazer a tradução. E se você for fluente em inglês, melhor ainda. Caso não seja, alguém, pode ser seu marido, sua esposa, quem for fluente em inglês, faz essa tradução, é tranquilo, não tem problema. 2 fotos do estilo passaporte, o formulário I-864, que é o formulário de suporte, e dentro dele tem que ter tax return, bank statements, pay stubs, a carta do emprego do peticionário, o formulário W2, a cópia de nascimento do peticionário, o certificado de cidadania ou o passaporte. Provas de relacionamento, como fotos do casamento, contrato da casa no nome dos dois, qualquer tipo de prova de relacionamento que vocês tenham. Lembra que no início, lá no início do processo do visto K1, a gente tem que enviar um documento com provas de relacionamento? Então, no início, na petição inicial, a gente envia isso no dia da entrevista, quando a gente também leva esses documentos. No processo de Green Card, a gente também tem que estar levando esse tipo de documento. Então, assim, junta tudo, vai acrescentando coisas novas que pode comprovar a relação e envia que dá tudo certo. O formulário G1145 e uma cover letter com todas as informações que tem dentro do processo, né, com o seu nome, seu endereço, assinado e datada por você. O pagamento da taxa pode ser feito por money order, cheque pessoal ou cartão de crédito através do formulário G1450. Então, esses são os documentos tanto para permissão de trabalho como para permissão de viagem e o Green Card. Eu fiz somente um pagamento da taxa, que foi o valor de $1.225, porque eu enviei os 3 processos juntos. Mas caso você opte por enviar separadamente, você teria que pagar o valor de cada processo. Eu não me recordo muito bem quais são os valores separadamente, porque eu nem cogitei essa opção. E se serve até de conselho, eu também não aconselho você a fazer essa divisão e enviar separadamente, porque você pode acabar tendo o seu Green Card antes de receber a permissão de trabalho e de viagem, então facilita, né? Então, assim, o conselho que eu dou é envia tudo, paga uma taxa só e que vai dar tudo certo. Eu não precisei fazer novos exames médicos, né? Então, os exames que eu fiz no início, como eu fiz meus exames para entrevista, eu fiz em março de 2023 e eu dei entrada no meu processo do Green Card em junho de 2023, então eles aproveitaram os exames e deu tudo certo, não precisei fazer exames. Também não precisei fazer entrevistas, como foi que foi feito, e aí eu vou contar como foi a minha timeline. Mas antes, uma curiosidade muito importante. Quando você vem com o visto de noiva, você tem que casar dentro dos 90 dias. Ok, pode ser que você case com um mês, tipo, como eu fiz, né? Eu casei menos de um mês desde que eu cheguei aqui. Mas você não tem a obrigação de dar entrada no seu processo de ajuste de status dentro dos 90 dias. Você pode fazer isso com um pouco mais de tempo. A questão é, a partir dos 90 dias passados, né, quando passar os 90 dias, você ainda não tiver dado entrada no ajuste de status, você vai ficar sem status. E aí, eu optei por não ter essa opção, né? Eu não quis ficar sem ajuste de status. Por isso que eu dei entrada logo no início. Então, dentro dos 90 dias, eu acabei aplicando para que eu pudesse ter uma resposta logo e assim eu não ficar muito tempo sem status. E uma dica que eu dou é envie todos os seus documentos da forma mais organizada possível. Isso facilita muito para eles e para você, porque na hora que você envia tudo direitinho, tudo documentado, tudo organizado, arrumadinho, sabe? Fica fácil para eles entenderem, analisarem todo o seu caso e não precisarem te dar RFE, né, pedir mais evidências, porque já vai estar tudo muito detalhado. Agora, quando você envia um pouco bagunçado, dá aquela dúvida para eles já ficam tipo, então acho que eu vou precisar de mais informações, e aí isso pode atrasar o seu processo. Então a dica que eu dou é enviar tudo o mais organizado possível.
Lembrando que não pode grampear folhas, né? Então, o conselho que eu dou é você colocar aqueles grampos, que são grampos maiores, e aí você coloca grampos, compra, tem vários por aqui que são bem baratinhos, você compra os grampos e envia com grampos, que fica muito mais fácil. Não coloque em várias aquelas pastas com folhas transparentes, né? Você vai colocando, não faça isso porque eles não aceitam, né? Eles não gostam desse tipo de organização. Então, envia tudo de forma simples, mas organizado, que não tem erro, é sucesso. E assim, eu sei que muitas vezes a nossa ansiedade fica a mil, né? Então, eu já passei por isso, eu vim com visto de noiva, então eu tenho propriedade pra falar sobre isso. Tenho ansiedade já faz muitos anos, então eu sei o quão é difícil. Quando a gente pensa, finalmente tô com o amor da minha vida, tô nos Estados Unidos e tudo, aí a gente olha assim mais pra frente, pô, mas ainda tem mais um processo pra passar, e aí a ansiedade volta, né, à tona, e tudo aquilo consome a gente. Então eu entendo isso. Há muito tempo que eu venho trabalhando nas técnicas de ansiedade para controlar a ansiedade. Isso me ajudou muito no início do processo, e isso também me ajudou muito no processo de status, né, de ajuste de status, que foi técnicas para controlar a ansiedade. Inclusive, eu tenho um e-book que eu fiz falando sobre essas técnicas que me ajudaram para controlar essa ansiedade. Então eu vou deixar na descrição um link, caso você tenha interesse em ver como que é, entender e se ajudar, tá lá disponível para que você possa ler e contribuir com o controle da sua ansiedade. E esses foram os documentos para o ajuste de status. Uma coisa que também é muito importante é que, se você tem interesse de incluir o sobrenome do seu esposo nos seus documentos, esse é o momento que você tem que fazer. Porque quando você for preencher todos os documentos, você já tem que preencher com o nome que você quer que fique. No meu caso, eu não tirei nenhum sobrenome dos meus pais, mas incluí o sobrenome do meu marido. Meu nome ficou um pouco grande, mas pra mim tá excelente e deu certo. Então hoje eu já tenho um sobrenome do meu marido em todos os meus documentos. Então o que eu aconselho é isso. Quando você for, pensa direitinho, qual é o nome, eu quero tirar o nome, algum sobrenome, quero só incluir, quero mudar, Esse é o momento que você tem de fazer a alteração do seu nome sem nenhum empecilho. Se você não fizer, não, vou deixar do jeito que tá, vai ficar meu nome esse mesmo e tal, e lá na frente você quiser mudar, vai ter uma burocracia maior, você vai ter que ir na parte da imigração, uma dificuldade um pouquinho maior, que é uma dor de cabeça que eu acho que você não precisa ter. Se você tem a opção de ter agora, na hora de mudança de status, faz, né? Eu aconselho isso, mas fica o critério de cada um. E aí, seguindo a minha timeline tão esperada, que eu acho que é o momento que as pessoas mais querem saber para poder ter uma noção, né, se poder se basear sobre o tempo de espera, eu vou trazer aqui qual foi a minha timeline. E aí eu vou pescar de novo, porque eu não lembro muito. Bom, eu enviei os documentos no dia 20 de junho, e eles confirmaram o recebimento dos meus documentos no dia 22 de junho de 2023. Eu fiz a biometria no dia 25 de julho, foram eles que agendaram, né, minha biometria. E no dia 20 de agosto, eles aprovaram o meu green card. No dia 24 de agosto, eles me mandaram uma mensagem informando que estavam produzindo o meu cartão. E no dia 29 de agosto, o meu green card chegou na minha casa. Sim. Eu levei praticamente 2 meses da entrada que eu fiz, né, do dia que eu dei entrada no meu green card até o recebimento dele na minha casa. Então, assim, foi muito rápido, muito rápido. Eu costumo dizer que eu fui muito abençoada, porque eu já escutei muitos relatos que a pessoa passou mais de um ano esperando o green card, passou meses e meses, e o meu, da entrada que eu dei até o recebimento, foram 2 meses. Ou seja, eu tinha 4 meses de Estados Unidos e eu consegui meu green card, recebi meu green card sem precisar de entrevista nem de RFE. Então, assim, deu tudo certo, e é por isso que eu quis trazer esse vídeo, porque eu quero realmente ajudar, eu trouxe aqui tudo que eu fiz pra poder facilitar pra você, e quem sabe você conseguir também ter um retorno rápido dos seus documentos. Claro que isso é muito relativo, eu sempre deixo isso muito claro. Comigo deu certo em 2 meses pra eu receber, mas tem outras pessoas que podem ter feito o mesmo processo que eu, ter demorado mais um pouco. Então, assim, isso é muito relativo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, eu espero que dessa forma, como eu fiz, você também consiga seus documentos o mais rápido possível e que dê tudo certo.
Vale ressaltar que sim, eu recebi direto o meu Green Card. Eu não precisei receber a permissão de trabalho e a permissão de viagem, porque o Green Card ele já abrange isso. Se você tem um Green Card, você tem permissão de trabalho, permissão de viagem sem problema nenhum. No meu caso, eu não recebi as permissões separadamente, né? Recebi logo o documento do Green Card e tenho aí 2 anos de documento. Como que funciona? Por que só 2 anos? Porque o visto K1 é dessa forma. Ele tem uma validade. O Green Card, ele tem uma validade de 2 anos. Após os 2 anos, você renova para o de 10 anos. Mas aí não é algo que eu vou me preocupar agora. Eu tenho aí 1 ano e meio, né? Porque, enfim, a gente já tá em janeiro de 2024. Mas eu tenho aí 1 ano e meio sem me preocupar com o processo de visto, com Green Card, com documento e tá tudo certo. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu realmente fiz com muito carinho, com muita dedicação, para que eu possa realmente lhe ajudar. E eu espero que eu tenha conseguido. Então, se esse vídeo foi interessante, se você gostou e se te ajudou de alguma forma, por favor, não deixe de deixar o seu like, comentar qualquer coisa. Se tiver dúvida, pode falar que eu estou sempre respondendo. É um prazer poder ajudar todos vocês. E é isso, muito obrigada. Beijo e até o próximo vídeo.